Hipacondríaca apresenta Surra de Lúpulo. Oi, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Ludmilla, mais conhecida no Instagram como Hipacondríaca. E no programa de hoje, que cai justamente no dia 1º de abril, gente. Mais conhecido também como Dia da Mentira. Mas enfim, nós não viemos aqui enganar vocês. Pelo contrário, viemos aqui trazer verdades. Que é isso que a gente tá precisando. E pra falar verdade, precisamos de ciência. Para tal, trouxemos novamente o reforço valoroso do pessoal do Naruhodô. Quem é o Altair, por favor, deem um alô pra galera. Boa noite, gente. E Naruhodô, ilustríssimo ouvinte. Boa noite, gente. Como a Ludmilla comentou, aqui não viemos falar mentiras, mas também não temos compromisso total com a verdade. Mas vamos reduzir em certeza. Exato. É um jeito bonito de falar que a gente vai mentir. Olha vocês na cabeça do nosso ouvinte, gente. Ele não tem um compromisso total com a verdade, é um jeito muito bonito de dizer isso, né? Galera, muito bom recebê-los de volta para iluminar uma questão que assombra todos nós, né? Que é a amnésia alcoólica. Caraca, muito bom receber. E para manter esse clima, hoje vocês podem me chamar de Monteiro Lobato do porre alheio. Porque a primeira coisa que eu tenho aqui pro desafio pro Altair é: existe alguém imune à amnésia alcoólica? Não. Eita fé! Não existe. Mas calma. Antes da gente entrar no programa, Leandro está misturando um pouco de todas as coisas ao mesmo tempo agora. A gente vai passar um recadinho muito importante, né? Primeiro, a gente tá rolando neste exato momento, gente, desde o dia 19 de março, tá rolando a votação do Prêmio Lúpulo de Ouro, que é o programa especial de 1 ano do Surra de Lúpulo. Então, por favor, faça alguma coisa pra me ajudar. Entre no link que está na bio da Hipacondríaca, no link do Surra de Lúpulo, vote, não custa nada e você ainda pode ganhar um prêmio. Não sou eu que tô dizendo. Eita! E outra coisa, vocês não estão só ajudando a gente, vocês também estão ajudando as cervejarias e todo este mercado que passou por um ano muito difícil. Como é que vocês estão ajudando? Reconhecendo o trabalho deles. Dizendo para eles que eles fizeram um bom trabalho. É importante, um feedback positivo nunca faz mal a alguém. Verdade ou mentira? Bom, eu sei que o Altair não bebe, mas eu gostaria de saber quem hoje você está bebendo alguma coisa ou não? Eu já bebi hoje, antes da gravação, cara. Tomei uma gin tônica hoje. Opa! Que isso, hein? Eu tô alegre. Esse é o astral que a gente quer. E você, Lud? Eu tô aqui bebendo, fui provocada pelo Padilha no programa que gravamos com ele. E aí entrei em contato com o pessoal da Fumaçônica e comprei algumas cervejas deles. E eu tô bebendo aqui a Kank IPA. Então vamos ouvir agora essa maravilhosidade, muito aromática. No minuto que eu abri a lata já, os lúpulos já pularam nas minhas narinas. Leandro, ou seria melhor Monteiro Lobato do porre alheio, o que você tá bebendo por aí? Eu estou bebendo uma Labirra, a Irish Red Ale. Cara, como eu tava com saudade de provar essa tostadinha da Red Ale. É uma torra ou é uma tosta, como já disse pra gente lá atrás, Edu Passarelli, o nosso querido Edu Passarelli, nos falou lá atrás sobre torra e tosta. É preta essa cerveja, Leandro? Não, ela é vermelhinha. Aqui. Ah, é vermelha? Ah, agora... Avermelhada, né? Agora deu pra ver o avermelhado. Altair, por favor, nos ilumine. Lembre de tudo aquilo que nós vamos esquecer, porque estamos bebendo e você não. Virei testemunho ocular. Exato. Virei testemunho ocular do seu hipocampo. É, testemunho ocular do seu hipocampo. Leandro, isso sim é um nome pra você ser chamado num programa. Tá? Gente, isso não é nome pra ser chamado no programa, isso é uma cantada. Exatamente. É chaveco de cientista. Isso, deixa eu ser o... Ó, até me esqueci, me deu uma amnésia retrógrada. Eita, nós.
Deus. Acho que Confira foi um episódio sobre amnésia retrógrada no Naruhodo. isso. O título é o episódio 67, o que é memória. Maravilha. A ideia por trás da amnésia retrógrada é assim, todo mundo tem. Se você não teve, alguma hora você vai ter. E aí tem 3 razões por trás do fato dela acontecer. A primeira é a quantidade de álcool que você toma. A segunda é a velocidade com que você toma. E o terceiro é a sua idade. Tá? Então, por exemplo, você pode ter pessoas mais velhas que bebem pouco comparado ao passado delas e ficam com amnésia. Aí é uma questão da idade. Tem pessoas que bebem muito pouco e ficam com amnésia. E tem pessoas que bebem muito e demora muito. Só vai ficar com amnésia quando estiver caindo já. Onde é que eu tô? Aí, em geral, são pessoas mais jovens. Então, quando você tá na universidade, tem até uma pesquisa que fizeram nos Estados Unidos, no Canadá. Em alguns estados americanos e em regiões do Canadá, você só pode beber a partir dos 21 anos. Que é bastante, né? Comparado com os outros lugares. Então, eles têm uma festa, que é a festa dos 21, em que você toma 21 shots. E você nunca bebeu antes. É óbvio que vai dar amnésia. É óbvio que você vai dar um PT federal. Já avisei que vai dar merda, gente. Se não der um coma, né? Isso, exato. Tem gente que morre. Já teve moleque que morreu. Porque ele era obrigado a tomar 21 shots. Você falou lá no comecinho, Altair, em amnésia retrógrada. Tudo isso que você tá falando é amnésia alcoólica, certo? Isso. Então, existem vários tipos de amnésia. Só que a amnésia gerada pelo álcool é só de um tipo, que é a amnésia retrógrada. Que você não lembra de períodos imediatamente anteriores ao período em que a proporção de álcool no seu sangue passou de um certo limiar. Então, assim, você tá bebendo. Quando você bebe, a quantidade de álcool vai aumentando no seu sangue. Até um certo limite crítico. E esse limite crítico tem a ver com você. Não tem um valor que vale pra todo mundo. Quando você chega nesse limite, a partir desse momento você não lembra mais nada, né? Não existe nenhum limite médio, assim, uma média, uma mediana. Não existe. Porque depende do seu peso, da sua idade, do gênero, depende de várias coisas. Então... Tudo isso influencia se você vai lembrar ou não do que você fez na noite anterior. Isso. A quantidade de álcool, a velocidade e a idade. E pelo que o Altair tá falando, não necessariamente é um total escuro. Você lembra até um dado momento da noite onde você ainda não tava com sangue totalmente embebedado, que você não tava derrubado geral, você ainda lembra de alguma coisa ali. Mas depois dessa fase, ou seja, tu lembra de alguma coisa até meia-noite, daí pra lá, filhote, quando você acordou em casa pelada. Isso. Com uma tatuagem. Aí, tu nem sabe por quê. Puta que pariu. A tatuagem na bunda, né? Não tem aquelas situações que você só lembra flash e depois você não lembra mais nada? Nesse cantão deserto. É bem essa fase, é bem essa Cara, isso situação. é tipo sonho. Sonho também é assim. Você acordou de um sonho, você lembra de uma coisinha dele, aí tenta puxar, aí você dorme de novo. No dia seguinte parece que, porra, eu sonhei com o negócio, mas não lembro mais o que eu sonhei. Esse é um bom exemplo. Tipo, logo depois que você acorda, você lembra do sonho, completamente. Aí passa uns 10 minutos e você começa a esquecer, assim, ele some, né? O efeito da amnésia alcoólica é exatamente igual, só que ao contrário. Então você esquece de tudo, acorda, esqueceu de tudo, depois você tem os flashes, que você lembra. Que aí pelo contrário. coisa do tipo, aquelas dores que você fala, puta que pariu, cara, eu fiz Era isso. aquilo, eu bati ali. Eu não quero citar nomes para não constranger, mas eu já tive uma experiência, eu quero saber se encaixa nessa situação. Que no dia seguinte, olhei para a pessoa e a pessoa tá com uma cara ótima, mas ela tinha criado um grande momento na noite. E aí eu virei e falei, você não lembra de nada de ontem, né? Aí a pessoa falou, não. Aí eu falei, você não lembra disso? E ela foi, à medida que eu fui falando... Os olhos dela foram mudando o brilho. Oh, meu Jesus Cristinho, já me A pessoa foi lembrando e os olhos foram mudando o brilho. Isso é real ou eu induzi alguma coisa na mente da pessoa? Acontece. Inclusive tem um trabalho muito interessante sobre isso, porque você não esquece as coisas por igual, né? Porque tem áreas diferentes do seu cérebro para diferentes tipos de memória. Tá. Tem vários tipos de memória, o tema é grande, tem um Naruhodo sobre isso, sobre memória, mas dentro das memórias de situações ou momentos, tipo, eu tô com alguém numa festa, aí eu tô conversando e tal, eu tô lembrando todo o contexto. Muitas das suas memórias são geradas por fatos, tipo, eu estava com a Ludmilla conversando com o Ken. Então, isso é um fato, né? Eu tenho que lembrar de muitas informações para ter essa narrativa na minha cabeça. Esse é um tipo de memória. Esse tipo de memória é o que mais é afetada pela amnésia alcoólica. São essas memórias baseadas em histórias ou memórias declarativas. Tem outras memórias que são memórias geradas por pista ou palpite. Por exemplo, qual que era a cor da camiseta que o Ken estava usando? É uma coisa colateral, é uma informação colateral, mas ela fica. Isso é menos afetado pela amnésia alcoólica, esse tipo de memória. Então, às vezes, o Leandro tá contando lá a história, e aí eu não lembro. O que aconteceu mesmo? Você não lembra de você ter dançado pelado? Eu falo, eu não lembro, né? Mas você não lembra que a Ludmilla tava ali atrás de você com aquele vestido vermelho? Aí você lembra, porque puxa a pista. Ele não ia lembrar disso de jeito nenhum, gente. Que eu vestido aí puxa a pista. vermelho.
Aí você ia saber, não, tu tá contando um caô tremendo, para de me enganar. Não sei. Só sei que foi assim. Isso, exato, tem que dar a informação de que é um caô mesmo. Então quer dizer que a amnésia alcoólica, ela vai sofrer mais com filmes do que com fotografia, é isso? Em geral. Então, por isso que vem o flash, né? Porque você falou de história, né? Porque o flash é meio que um frame, né? De um filme, assim. Isso, é a pista. É a pista. E a história é o filme inteiro, né? E você tá dizendo que a história meio que fica bagunçada. Agora, no Naruhodô sobre memória, você usou uma metáfora, você apelou para uma metáfora dos carimbos, lembra disso? Sim. Né? E aí, você fala que, né, assim, as coisas não são gavetas, né, dentro da nossa cabeça, como sugere, por exemplo, um filme Divertidamente, que é excepcional o filme, mas que, na questão da memória, eles fizeram uma metáfora meio ruim. Agora já é hora daquele palavrão. O Conan Doyle fala a mesma coisa, né? O Conan Doyle, quando ele apresenta o Sherlock Holmes, ele fala que o Sherlock discute com o Watson falando isso, falando a cabeça é como se fosse um sótão. Então eu tenho que organizar o meu sótão deixando as coisas que eu preciso ter mais acesso na frente do que no fundo. A mesma referência, eu acho, que do Divertidamente. Tem essa sobreposição, né? Por isso que na hora de recuperar, não é tão simples assim. Isso. Né? Não é você pegar o backup e copiar o arquivo. Isso. Você tá lá com um monte de carimbo sobreposto e somente tem que identificar os carimbos que dizem respeito àquela história, e é por isso que a gente não consegue remontar a história exatamente como foi, mesmo sem beber uma gota de álcool, não é isso, Antônio? E no caso do álcool, você não consegue fazer alguns carimbos. Não é só a recuperação, então, que fica afetada. Você nem faz o carimbo quando você tá sob efeito, porque o álcool, principalmente, aí depende da quantidade, o álcool afeta a velocidade da sinapse de áreas do cérebro. Por exemplo, a gente gravou um outro Naruhodo que era como diferentes animais percebem o tempo, né? E assim, a gente sempre percebe o tempo com um delay, que é mais ou menos 20 milissegundos, né? Nós humanos. Mas tem animais que tem um delay de 5, 10 segundos. Um deles é um tipo de enguia, né? Sabe, a enguia fica assim, 20 segundos viajando. De fato. É enguia. Quando você tá bêbado, é como se você virasse uma enguia. Tipo, então o tempo pra você codificar vai ficando mais lento. E aí passa as situações, você não registra. E aí esquece mesmo. Você nem registra. É muito ruim, assim. Não é que a pessoa fala, eu não lembro, ela nem codificou a partir de um certo momento. Tanto que tem gente que faz parte de um acidente automobilístico, por exemplo, e ela só se lembra de apagar e depois acordar. Isso, exato. Talvez ela tenha, na verdade, perdido a consciência naquele momento, né? Ao invés de ter esquecido, mas sei lá se uma coisa tá meio relacionada à outra. Não, isso é muito louco, porque existem aquelas máximas de que as pessoas começaram a inventar piada, né, pra poder sair dessa saia justa, que significa não lembrar de nada no dia seguinte. Então até aquela história tipo assim, gente, se eu não lembro, é porque eu não fiz. E é um pouco isso. De repente, de fato, eu estava desencarnada, entendeu? Eu não decodifiquei aí, como o Altair falou, e nem consegui aprender o assunto pra poder falar que eu estava presente ali, né? A rigor, você nem estava lá. Tipo, é como se você tivesse morrido naquela hora. Tipo, teve um gap. Ai, que pariu, Então você consegue imaginar os efeitos a médio e longo prazo pro seu cérebro, né? Disso. Porque assim, não é passou a bebedeira, acordei, tomei uma água, um banho e acabou. Sabe? Não é assim. Isso deixa marcas com o tempo. As pessoas associam muito a amnésia com quem já é meio alcoólatra. E isso é uma das coisas interessantes dos trabalhos, que mostra que não tem associação entre a quantidade de amnésias alcoólicas que você tem e o grau de dependência do álcool. Então tem pessoas que são alcoólatras mesmo, comportamentalmente, não tem tantos casos de amnésia contra alguém que bebe eventualmente, mas bebe muito, que a gente chama de binge, que é o cara que bebe, sei lá, uma vez por mês, mas ele bebe muito. Aí naquele momento que ele bebe muito, dá amnésia também. E aí é por isso que a amnésia alcoólica tem a ver com a velocidade como você toma, sabe? Então, por exemplo, pega você mesmo em 2 dias diferentes. Num dia você, sei lá, você pega lá 5 cervejas. Num dia você bebe elas devagar, num período grande de tempo, e na outra você bebe rápido. A chance de dar amnésia alcoólica com a mesma proporção de álcool é maior quando você bebe rápido. E essa proporção de álcool que você fala, ela é cumulativa, mas ela vai se desgastando. Por isso que o ritmo é tão importante. Isso. Então, se, por exemplo, quando a Lud vem aqui em casa, a gente bebe devagar, porque eu sou um cara que gosta de beber devagar. Quando eu vou à casa da Lud, cara, a mesa enche muito rápido. A coisa rende.
Porque a Lud, ela é uma Cicerone de mão cheia. Ela sabe receber alguém. Então, assim, copo vazio não existe na casa da Lud. E aí a parada vai rápido. Então, assim, não importa se eu bebi o equivalente, sei lá, a 30, vamos dizer aqui, de 10 em 10 teor alcoólico aqui, né? De 10 em 10. Se eu bebi 3 cervejas de 10. Não importa se eu bebi 3 em 3 horas, agora importa se eu bebi 3 em 1 hora, né? 31 horas. Aí sim que eu começo a sofrer com a amnésia alcoólica. Ela é fundamentalmente dependente da velocidade. Então imagina, você começa a beber. Imagina que você vai numa festa, sei lá, festa de faculdade, assim, que dura o dia inteiro. Começa lá, 2 da tarde, acaba a aula, o desgraçado já senta e começa a encher o rabo de cachaça. Aí começa 2 da tarde. Aí chega 6 da tarde, ele já bebeu bastante. Só que ele tá lembrando, tá de boa. Quando ele começa a não lembrar, ele vai beber mais rápido ainda. Porque ele nem lembra do quanto ele tá bebendo. Aí o efeito em cadeia e já se foi. Tipo, a pessoa já se perdeu, né? É aí que a gente fica rico. Cara, eu me lembro de uns happy hour na época de um trabalho, assim, sei lá, uns 10 anos atrás, talvez, que a gente toda quinta-feira ia tomar uma cerveja num boteco em Botafogo, aqui no Rio. E aí, chegava no bar, sei lá, 7 da noite, 10 horas da noite, falava, vamos tomar uma saideira, porque tá bom já, né? 3 horas bebendo, já amanhã tem que trabalhar. Cara, a gente piscava o olho às 10 da noite, 2 da manhã, tava todo mundo muito louco, aquela parada infinita. Exatamente. Você fala, cara, que eu olhei no relógio, eram 10, agora são 2 da manhã, o que eu vou fazer? Então, a saideira, na verdade, não é a saideira, é a última que você lembra, porque depois já era. Depois não é mais você, você virou uma anêmona mesmo. Numa olha o nó na língua. Virou um bicho do lugar. Eu tenho uma brincadeira que eu falo assim, eu não bebo muito, mas a pessoa que eu me transformo quando eu bebo, bebe pra caralho. Então, é verdade, mas não é que você se transformou em alguém, você só deixou de ser algo, você virou um receptáculo de líquidos, só. Porque o cérebro em si já se foi ali, o registro não acontece mais. Caralho, velho, Altair hoje chegou com a pá pra varrer a gente e jogar a Hoje ele tá, Não, mas isso é clássico. Não, o que é que explica, então, e você provavelmente vai responder que é uma coisa individual, mas o que é que explica aquelas pessoas que bebem pra cacete e continuam super articuladas, entendeu? Então, ela continua super articulada pra você. Então, por exemplo, tem 2 graus de amnésia retrógrada. Imagina que você bebeu muito já, assim, tá ruim. Então, e aí tem uma dica pra perceber quando a pessoa bebeu muito, mesmo apesar dela dizer que não. Que é quando ela começa a soluçar. A gente gravou até um Naruhodo sobre soluço. Sim. Um dos indicadores comportamentais de que você já passou do seu nível, mesmo apesar de você estar no controle, é o soluço. Você bebe. A quantidade de álcool no seu sangue aumenta a proporção. Só que entre a quantidade de álcool aumentar a proporção e você perceber isso comportamentalmente, então, tipo, é como se seu corpo percebesse antes o quanto que você bebeu em relação à sua consciência. Então, o que acontece? Eu bebo, o efeito percebido em mim vai ser daqui a 10 minutos. Mas o que eu tô fazendo agora? Eu tô soluçando. Então, uma dica muito útil para as pessoas, assim, é você começa a soluçar, espera 10 minutos sem beber nada. Daqui a 10 minutos você vai estar loucaço. Só que o que a pessoa continua? Continua bebendo. Então vai jogando pra frente. Tá louca. Aí quando ela tá louca, ela tá mais ainda. E aí cria um efeito em cadeia. A pergunta do Ken é assim, tipo, quando eu bebo um pouco, o suficiente pra estar soluçando, por exemplo, que eu já percebi que tô mais ou menos. E o Ken me pergunta alguma coisa agora, esse período de tempo é em torno de 20 segundos. Aí é um truque legal pra você pegar o cara articulado pelo pé, assim. Então eu tô conversando com o Ken, eu tô super articulado falando lá de alguma coisa e tal. As coisas que ele me perguntar num intervalo de 20 segundos antes, eu consigo falar muito bem. Se ele me perguntar uma coisa de meia hora antes, eu dei o PT, eu já não sei mais. E aí aparece um fenômeno que é muito comum em pessoas com demência, assim, idosos com demência, Alzheimer e tal, que chama confabulação. Por exemplo, eu não sei se vocês já tiveram contato com alguém com Alzheimer, assim, mais clássico. Você pergunta pra pessoa, por exemplo, a idade dela, né? Alguma coisa assim. A pessoa inventa uma história, ela não sabe. E aí ela começa a inventar uma história pra encaixar, pra dar uma justificativa do fato dela não lembrar. Isso é muito comum em amnésia, a pessoa confabula. Ela não tá mentindo, ela acredita na história que ela tá contando. É uma forma do cérebro dela incorporar, interpretar alguma coisa pra colocar informação no lugar de informação que ele não tem. Gente bêbada, os caras muito articulados, eles não lembram das coisas, eles confabulam muito. Então eu tô conversando com você. Você tá ali na memória eles são criativos. Você tá ali na memória de peixe. É 20 segundos, memória de peixe. Oi, eu sou a Dori. Se eu começar a te perguntar uma coisa de 1 hora antes, você vai fazer uma confabulação. E aí você percebe, você tá bêbado, seu desgraçado. Aí você pega o cara pelo pé, entendeu? Gente, mas eu conheço gente que anda confabulando sobre. Sim!
Total, Lodi, total. Às vezes, Altair, eu fico o que a gente chama coloquialmente de bêbado de sono, tá? E quando eu fico bêbado de sono, sim. A pessoa faz uma pergunta pra mim, e a minha ex falava muito isso, que ela fazia a pergunta pra mim e eu respondia uma coisa nada a ver com a pergunta. Viajava. Mas eu tava acordado, eu estava falando uma frase, assim, sabe? Que tinha até sentido, mas eu não tinha nada a ver com o que ela tinha me perguntado. É parecido. Aí o mecanismo não é a memória. Não, aí não é o mecanismo de memória, é a atenção. Então, o sono afeta o processo atencional. Então, provavelmente você não estava prestando atenção em algo que ela estava falando, estava perdendo a atenção e estava prestando atenção em algo interno seu. E aí, se ela repetir aquilo que você falou, provavelmente tem a ver com algo que você estava pensando, não sobre algo externo. Então, mas você, da outra vez que a gente conversou, você também trouxe muito esse lance do álcool afetar a atenção dos mamíferos. Quem tá bebendo sofre ali com uma queda de atenção. Isso não dá as mãos, não? Do tipo, puta, eu já tenho desvio de atenção. E o álcool ainda estimula uma amnésia retrógrada. E aí, junta A com B, ferrou, né? Isso, então, porque na área básica, assim, a atenção e memória são sempre juntos. A gente sempre estuda os dois juntos. A questão é direcionalidade. Então, quando você tá com sono, primeiro afeta a atenção, depois a memória. Porque você já não tá prestando atenção, você não vai lembrar aquilo que você não tá prestando atenção. No álcool é o contrário. Afeta a memória, depois a atenção, né? Que é quando você já foi pro vinagre, aí já era. Claro, primeiro você começa a esquecer, depois você já tá acabado e não tá nem ouvindo nada, né? Aí já era. Né? Que maluquice. Existe uma fábula, que eu não sei se é real ou não, de quem gosta de beber cerveja e vinho e muitas outras bebidas alcoólicas, que é dosar com água. Você, por exemplo, eu tenho para mim uma coisa de 2 em 2, de 3 em 3, eu bebo água. Então, dependendo do ritmo que eu estiver bebendo, eu insiro ali um copo de água no meio, ou então até mais de um copo, dependendo da desidratação. Isso ajuda a impedir a amnésia ou só diminui o ritmo de consumo alcoólico, o que ajuda a impedir a amnésia? Isso, exatamente. Você já respondeu. Então diminui a velocidade do aumento da concentração do álcool no sangue. E aí diminui a chance. É uma consequência, então. A água não colabora em nada para que você melhore a tua memória da situação do que estava vivendo. O que ela faz é gestão de tempo. Exato, você ganha tempo. Até o bar fechar, entendeu? Essa é a ideia. A ideia é que você diminui até o bar fechar. Porque se o tempo for infinito, você vai beber, uma hora vai dar o PT. Entendeu? Não tem... Altair, deixa aqui pegar o lugar de fala da Lud e do Leandro. Sim. E fazer uma pergunta pro não cientista. Você se lembra de alguma vez que você encheu a cara até esquecer de alguma coisa que fez e depois alguém te contou o que você fez e que você possa contar pra gente? Já. Você já teve um porre a ponto de esquecer. Já. Você? O Altair. Meu Deus. Não, peraí, gente. Eu virei a Maísa agora. Meu mundo caiu. Não é que ele não bebe. Não, mas essa que é a vantagem, porque aí você não precisa beber muito, entendeu? É essa a vantagem. É diferente de você começar a beber cedo e aí tem que beber muito, assim, né? Mas eu lembro, me disseram, né? Na França, no sul da França, em Montpellier, a gente saiu na rua depois do congresso e tal. Nossa, a gente bebeu na rua um vinho. Nossa, já não lembro de nada, porque eu não tinha comido. Eu não tinha comido antes, tinha comido muito pouco. E aí a concentração aumentou rápido. Aí eu lembro que a gente tava andando, eu tava com os meus colegas lá de mestrado, doutorado e tal. Aí eu lembro de um flash que a gente tava dentro de uma casa de uma pessoa desconhecida, um francês desconhecido, era a festa de aniversário dele. E Vincent Cassel. E a gente tava lá, dentro da casa do cara, porque o Marcola, que era um amigo nosso, tinha pulado o muro. Assim, ele não pulou o muro, ele subiu no muro, olhou lá, e as pessoas chamaram ele pra dentro da casa e a gente entrou. Aí eu lembro, o que eu tô fazendo aqui, né? Quem é você? Sabe? E aí, mas foi muito legal, assim, foi muito... foi interessante, esse foi um... Mas depois falaram pra você assim, puta, Altair, você se lembra que você tirou as calças na frente? Não chegou a tanto, mas lembra que eu fiquei conversando um monte com o pessoal lá, e eu nem fazia ideia. Eu lembro de um Falou até francês. Eu falei, dei uma enrolada. Não, eu lembro de um... Ele ficou confabulando, gente. Em francês. Isso, eu lembro de um cara que até tava no evento e tal, e eu conversei muito tempo com ele. E tanto que no dia seguinte ele veio falar, oi, tudo bem? E eu lá, quem é você? E eu não lembrava.
Eu fiquei olhando, cara. Ele ficou meu amigo até hoje e tal, um cara super gente boa, né? Aí no dia seguinte a gente conversou, não, ele é gente boa mesmo e tal, né? Mas tem situações sim, claro. Olha só. Cara, eu vou amarrar um tema no outro, porque essa história que o Ken puxou me fez pensar numa coisa aqui, que é a situação da amnésia, ela pode dar uma segurança pra pessoa, pra ela ter coragem, por exemplo, de tirar a roupa, subir na mesa e dançar, porque assim, não vou lembrar mesmo, foda-se, já tô nesse grau de desapego, se eu não lembro, eu não fiz. A mente tem consciência de que ele tá perdendo a capacidade de... A consciência? Não chega tanto. O que acontece é que, como você inibe o GABA, que é o principal neurotransmissor pelo álcool, né? Você inibe o GABA, você fica desinibido comportamentalmente. E aí, essa desinibição que pode levar você a fazer alguma coisa. Mas não o fato de você não lembrar, não é isso. O não lembrar é só um bônus. É só um bônus a mais. Não, mas vamos pegar aqui, todo mundo tem um exemplo de amnésia alcoólica que alguém contou pra você depois, e as histórias são as mais estapafúrdias do universo, tipo, não, eu nunca teria feito isso, impossíil. Você invadiu uma festa na França, não, tá aí na boa. É só porque alguém tá falando, que a pessoinha que a gente conhece aqui, não, gente, eu tá aí não invadindo uma festa na França. Você tá brincando? E aí a gente pega a história daquele filme, o Hangover, né, tipo, Se Beber Não Case, e as histórias são estapafúrdias, o cara acorda com a tatuagem na cara, sem um dente. Gente, não chega acontece, tanto, aí né? é o GABA, É o GABA a falta do GABA. Que pariu. É um filho da puta mesmo. Tá aí, põe um gancho aí, Lud, porque é o seguinte, existe alguma coisa que estimule a retenção da memória? Por exemplo, dor, adrenalina. Então, porra, eu peguei, bebi pra cacete e resolvi fazer uma tatuagem. Quem já fez tatuagem sabe que tem até um nível de dor suportável, que você fala assim, pô, beleza, dói, você sabe o que tá acontecendo e dá uma adrenalina. A adrenalina, ela pode falar, pô, meu irmão, começa a lembrar agora, porque amanhã tu vai se arrepender. Então, ela ajuda. Ela ajuda. Só que assim, lembra que a gente tem, pensando em memória retrógrada, a gente tem dois sistemas. Tem o sistema o contextual, que conta a história, e tem o sistema das pistas, né? Se o álcool já comprometeu o sistema declarativo, né, que é esse contextual, mesmo que você tenha um boom de adrenalina, sei lá, você seja assaltado enquanto você estiver bêbado, ou você caiu na rua e se machucou, você não tem nem sistema pra registrar. O que pode acontecer é você acordar no dia seguinte, sentir a dor e aí lembrar, mas como uma pista. Aí você tá indo pela pista. E aí você não lembra onde que eu bati, você não lembra, aí você vai perguntar pra alguém, alguma coisa, pra pegar informação. Mas por que é que, por exemplo, uma chuveirada gelada funciona tanto? Perfeito. Tem várias experiências. Uma pessoa que tá quase inconsciente, assim, sabe? Ela já perdeu a memória faz tempo, assim. Aí dá uma chuveirada e muitas vezes funciona, a pessoa acorda, assim, talvez por alguns segundos, mas... Então, se ela tá bêbada e você joga ela no chuveiro, ela volta, mas com aquela memória de peixe. Os 20 segundinhos. Entendi. Então, tipo, você pergunta pra ela, como é que você veio parar aí no chuveiro? X. Mas aí depois ele reseta, entendeu? Fica com aquele computador, tipo aquele 147 com afogador puxado, aquele motorzinho fuleiro. Com aquele motor sem lenta, sabe? Sem a lentinha. Então, você tem que ficar bombando pro bagulho andar. Porque senão cai de novo. Senão trava de novo. Tá? Então, a chuveirada é tipo um afogador. Existe uma máxima aqui em casa de que quando eu bebo um pouco mais, eu não me comporto. Eu não obedeço, eu sou independente, eu acho que eu tô fazendo tudo certo. Então, essa máxima aqui em casa roda, essa minha fama ultrapassa a porta da minha residência. Então, teve uma história que aconteceu comigo, sei lá, 15 anos atrás, tomei todas numa festa pós-natal, sei lá, era de dia, tinha piscina, e eu sei que todo mundo tomou todas, eu morava com a prima aqui nesse mesmo apartamento, e ela falou assim, me deixou na porta de casa, falou assim, você vai direto pra cama. Eu falei, não, com certeza. Cheguei em casa, falei, o quê? Vou dormir desse jeito, suja? Fui tomar um banho, cara, tomei uns tabaco no chuveiro, deu uma cagada tremenda, mas dormi. No dia seguinte, quando eu acordei, sangue na cama, eu falei, pronto, morri. Tô sem perna. Tinha sido apenas um pequeno machucado no cotovelo, deu tudo certo, enfim. Aí ela chegou em casa, eu tava com o cotovelo desse tamanho, ela, cara, você não foi dormir, né? Você foi tomar banho. Eu não obedeço. Eu não sei se já aconteceu com você, Lud, mas talvez com quem deve ter acontecido com certeza, né? Que é você fazer, sei lá, no meio da noite você tá muito ruim, aí você foi dormir na casa de outra pessoa. E aí no meio da noite você acorda e faz xixi no armário. Não, isso sabe? Em vez do banheiro. Não, nunca fiz. Mas com certeza você conhece alguém que já fez isso, assim, faz xixi no
acho que eu já ouvi essa história. Mas é meio sonâmbulo, não? Então, é que na verdade a pessoa acorda com vontade de fazer xixi, né, no meio da noite, e ela vai tentar seguir a direção do lugar onde ela fica mais. Então, por exemplo, onde eu durmo, sei lá, no meu quarto tem o banheiro à direita. E aí é como se eu tivesse na minha cabeça a memória do banheiro onde eu estou, onde eu estaria. Aí ele vai à direita, onde tiver, ele libera ali. Se ali à direita no quarto do seu amigo tiver o armário, vai lavar o armário. Entendi. Agora, no pré-papo, você contou um negócio que eu achei maravilhoso, que foi tipo, você é reincidente no crime de amnésia alcoólica, reincidente, amnésia retrógrada, aí você vai virando uma coisa crônica, cujo nome é... Síndrome de Korsakoff. Ah, gente, coisa maravilhosa! Mas aí é quando ficou grave. Aí a síndrome de Korsakoff já é grave, assim. Korsakoff é nome de jogador de xadrez, né, cara? Pois então, é. Então, porra, perfeito. Kasparov e Korsakoff, Pois é. E a música, gente, a gente tava aqui falando justamente sobre a música Pagode Russo do Luiz Gonzaga. Olha, tudo se conecta. Meu Deus, eu tô perplexa. Você não tem ideia, Ken. Eu falei, gente, esse nome, Altair, me lembra a música tal. Aí cantarolei. Ele falou, mas é isso mesmo? Eu falei, mentira! Eu já fiquei nervosa. Eu sonhei que tava em Moscou, dançando pagode russo na boate Kossakov. Na música original, né, tipo, ontem eu sonhei que estava em Moscou dançando pagode russo na boate Kossakov, né, é pra rimar. Mas é Korsakov, assim, de verdade. Olha, né? Só... Caralho. Na verdade, a música quer dizer que ele nem sabe onde ele tá, porque ele tá em amnésia. Tipo, ele tá na pira antiga, assim. Essa é uma música de um alcoólatra mesmo, assim. Luiz Gonzaga nunca me enganou. Cara. Eu acho que ele nem tentou enganar, viu, Leandro? Eu acho. Mas então, olha só, a repetição da situação pode formar um caso grave. Isso. Então, o caso de Korsakoff. A síndrome de Korsakoff. O mecanismo é assim. Imagina que você começa a beber. É muito comum em alcoolismo. Assim, a prevalência. Se você pega a população de pessoas com alcoolismo, a partir dos 50 anos, mais de 70% vai desenvolver Korsakoff. Assim, se a pessoa continua alcoólatra, né? Ela não para de beber, vai desenvolver Korsakoff. Korsakoff é um tipo de demência, mas não tem a ver com... Porque os casos mais gerais de demência tem a ver com a estrutura do cérebro que fica comprometida. No caso do Korsakoff, não. É o excesso de álcool que compromete a estrutura do cérebro. Entendi. Então, a síndrome de Korsakoff, ela acontece assim. Você bebe álcool com muita frequência e o álcool afeta a absorção de algumas vitaminas do seu corpo. Uma dessas vitaminas é a vitamina B1. Tem pessoas que têm síndrome de Korsakoff porque não conseguem absorver a vitamina B1. Se não fizer o suplemento, a suplementação começa a ter a Korsakoff também, mas não é relacionado ao álcool. Mas a grande maioria é o álcool. O nome da vitamina B1 é chamado de tiamina, né? A substância, se você pega o seu Centrium, sei lá, seu negócio composto de vitaminas, tem lá a tiamina. A tiamina é importante para sua memória. É super importante para estabelecimento da memória no hipocampo e tal. E aí, quando você perde isso, você começa a ter casos de amnésia retrógrada. Para quem gosta, eu gosto muito dos livros do Oliver Sacks. Tem um deles, que é O Homem que Confundiu Sua Mulher com Chapéu, né? Esse livro, ele conta vários casos clínicos. Um dos casos clínicos é um caso de um marinheiro alcoólatra e com Korsakoff. E aí, esse caso, o Oliver Sacks tratou desse caso nos anos 90, mas a pessoa tinha uma síndrome de Korsakoff, ela não lembrava nada desde o final da Segunda Guerra. Então, pra ele, era 1945. Entendi. Caralho! E durava 20 segundos. Então, você chegava pra ele, se apresentava. Oi, tudo bem? Eu sou tal. Oi, tudo bem? Oi, quem? Tudo bem? Tudo bem, tal. Ele dava as costas, 1945 voltava na cabeça dele. Se ele não conseguia manter, né? Gente, aquele filme, como se fosse a primeira vez. Drew bem por aí. Barrymore, Adam Sandler. Isso. Ela sofreu um acidente, blá, fica sem memória também. E aí compromete muito, obviamente compromete muito a qualidade de vida. Muitas dessas pessoas acabam ficando com demência. O pior da síndrome de Korsakoff é que ela é totalmente tratável. É só parar de beber. E a pessoa não consegue, sabe? Quando ela tá no... Se a pessoa parar de beber, ela regride. Assim, chega um ponto que já tá há tanto tempo que aí regride pra um local, uma situação que já tá alterado, né? Mas ela melhora bastante. Mas aí, pensa, uma pessoa com amnésia retrógrada, ela não lembra que bebeu. Então não tem nem como proteger ela disso. Ela não lembra que bebeu e bebe de novo. E aí, mano, que droga, né? Então, até os anos 80, 90, essas pessoas eram internadas em hospício mesmo. Porque não tinha como tratar, tinha que controlar o ambiente, senão vai beber nunca, sabe? Cacete, cara. É triste. Falando em filme, né? Me lembra do Amnésia, do
Nolan, quando eles testam ali a amnésia retrógrada da esposa do Jenkins, Remember Jenkins, que ele tatuou no braço, né? Em que ele vai lá, ela tinha diabetes, aí ele vai lá e aplica insulina nela. Aí espera um tempo, volta, aplica insulina de novo e ela entende como se fosse a primeira vez no dia que ela estava aplicando insulina. Porque ela não tem a memória de ter aplicado a primeira vez a insulina. Então, ele mata ela. Que memória, hein, Leandro? Eu adoro esse filme, cara. Ele mata ela. Ele tá se amostrando agora. Testando, porque ele começa a desconfiar dela, né? E aí você tá falando que o caso de alcoolismo que gera a síndrome, a pessoa esquece que tomou a primeira dose, aí vai, toma de novo. Aí esquece, é isso mesmo? É uma janela tão curta que a pessoa esquece. Sim, ela esquece. Ela, como ela não lembra que bebe, ela nem percebe que o efeito do álcool que ela tá sentindo é por causa do álcool. Porque ela não lembra. A função cognitiva mais importante pra gente é a memória. Mas o organismo dessa pessoa continua pedindo álcool, é isso? Continua no binge continua no craving do álcool também, né? Mas veja que é uma situação muito triste e totalmente evitável. Tipo, a prevalência de pessoas com deficiência de absorção de vitamina B1 é muito rara. Por que surgiu o Korsakov, a síndrome de Korsakov? Na Rússia, claro. Tinha uma epidemia de alcoolismo, aí todo mundo ficava com isso quando ficava um pouco mais velho. Aí o Korsakov identificou, deve ter algum problema, ele achava que era só por causa do álcool. Foi descobrir que era a vitamina B1 muito tempo depois, né? Entendi. Caceta. No começo do programa eu te fiz uma pergunta e você respondeu taxativamente, né? Que não, ninguém é imune à amnésia alcoólica. Testemunho pessoal que eu não me lembro, mas eu não me lembro de ter tido amnésia alcoólica alguma vez na vida. Ah, porra, filho, acabou de lembrar que você teve. Se você não lembra, você está dentro de, sei lá, um paradoxo. Isso não tem a ver com imunidade, isso tem a ver realmente com o hábito do consumo. Sim, ou pode ser alguma vez você bebeu sozinho, aí você não tem nem como validar, né? Entendi. Então, não tem Você já tomou um porre, assim, a ponto de chegar numa amnésia, Leandro? Dormir. Eu nunca tive amnésia. Eu já tive porres, mais de um. Já tive porre do tipo de chegar e apagar. Eu já tive porre do tipo de chegar em casa e ter dificuldade de abrir porta. Eu já tive porre de passar muito mal. Mas você não se lembra de ter uma amnésia? Pelo contrário, eu me lembro... Gente, não me lembro ele de ter está tido amnésia. preso nesse paradoxo. O fato do cara não lembrar de ter uma amnésia é uma amnésia. É o paradoxo de Korsakov. Entendeu? Exato. A gente só descobriu que eu não tenho amigo pra virar pra mim e falar amigo. Exatamente. Exato. Ou você fez merda em casa já sozinho, entendeu? Então, até teve amnésia, mas você não se lembra mesmo e ninguém vai lembrar mesmo. Aí, acho que eu vou começar a botar câmera em casa, cara. Não, porque esse papo de que eu tive um monte de porre, mas eu me lembro exatamente de tudo. Para com isso, meu Deus. Agora, o bom é você ficar reconstruindo, porque tem essa história, depois do advento do celular, aí veio o SMS, aí tem o CB Não Ligue, tem o WhatsApp agora, que você consegue reconstruir alguns passos antes de você apagar de vez essa luz. É verdade. Né? Não tem aquilo lá de você mandar mensagem bêbado pra outra pessoa e depois no outro dia ver? Já exato, aí você consegue reconstruir, pegar uma pista e falar, puta que pariu, não acredito que eu fiz isso. Então, olha só, o que eu tô entendendo aqui, o que eu tô aprendendo aqui hoje e tem não existe imunidade, a minha imunidade é uma fantasia da minha cabeça. Apenas. Você pode ter uma tolerância, mas eventualmente alguma hora tem. Uma hora vai bater. Uma hora bate. Então, eu queria que você desse uma mensagem de encerramento pra gente não esquecer desse assunto. Assim, dar um closure nesse papo pra gente, vamos rememorar, sei lá, é muita piada destrinchada do tema desse programa. Então, assim, eu começo de um jeito triste e depois fica feliz, tá? Assim, pensando no... Eu garanto, tá? Porque assim, pensando pela síndrome de Korsakov mesmo, eu já vi casos, né, de pessoas com Korsakov, assim. E você olha pra pessoas e fala, mano, que desperdício de vida, sabe? Porque era totalmente evitável, a pessoa podia fazer com a vida dela algo muito melhor e aproveitar, lembrar mais, em geral família, sabe? São vários problemas resultantes do alcoolismo, assim, que não acontece só no Brasil, mas é muito prevalente, assim. E a gente tem várias situações do Brasil, tanto históricas quanto culturais, quanto cotidianas, que passam por isso, né? Então a relação dos homens com álcool, enfim, é algo muito, muito depreciativo da figura da masculinidade, assim. E a gente tem que revisitar isso, reconstruir, não fazendo as mulheres beberem mais pra ficar igual, porque aí não adianta nada, né? Não é aumentar a prevalência de Korsakov nas mulheres que deixa a igualdade justa nesse sentido, mas repensar um pouco
pouco mais a nossa situação, né? Tem um lado positivo nisso, que é, durante esse episódio, você bebe, enfim, você viu vários truques que você pode olhar pra utilizar pra prestar atenção em você um pouco mais, sabe? Então, por exemplo, uma dica, eu nunca tive amnésia. Vai bebendo e fica mandando WhatsApp pras pessoas. Conversa com as pessoas pelo WhatsApp, vai bebendo. Até uma hora que você fica muito ruim, vai dormir. Vai chegar um ponto que você não vai lembrar as mensagens que você manda. Então você consegue ver o período. Reparar, por exemplo, quando você começa a soluçar e pegar isso como uma regra. A partir do momento que eu começo a soluçar, eu vou ficar meia hora sem beber. Se você vai aproveitar todo o efeito, beber muito menos, fazer menos mal pro seu corpo em média e vai economizar dinheiro também, porque você não vai lembrar do quanto você tá bebendo. Outra coisa, nunca acredite em saideira. Isso não existe. Isso é uma falácia que a publicidade inventa. A saideira é, na verdade, a última que você lembra. Ela nunca é a saideira, tá? Então isso é muito importante. Não devia chamar saideira, devia chamar despedida. Esse daí quem inventou não foi a publicidade, não. Você só usa. Os publicitários não precisava nem ter saideira, assim. É tipo, vai até... Vai até cair mesmo, né? Vai até cair. Não para de beber, não. Para de mentir. Mas é isso, assim. Todo mundo tem alguma história pra contar. É algo divertido quando não gera nenhuma consequência mais grave. Mas não é um exemplo de nada, sabe? É um exemplo de como essas substâncias mexem com o nosso corpo, como a gente acaba criando uma relação histórica com elas, assim, antropológica até. E como, no fundo, a gente fica bebendo, entendendo o efeito do nosso corpo, pra no final tentar se entender. Tipo, um uso mais racional, entre aspas, do álcool, seria um uso mais ligado à autopercepção. Que efeitos que geram no meu corpo, como, por quê, conversar com outras pessoas que sentem efeitos iguais, diferentes, tentar partilhar essas experiências mais. Não é só aquela coisa de contar piada, sabe? A piada, tipo, na psicologia assim, mais chula, a gente chama de xiste. Xiste é um tipo de piada que você conta para não entrar em contato com uma situação ruim. Então, por exemplo, eu caí na rua, minha calça rasgou, tô todo de bunda de fora, todo desgraçado. Aí me levam pra casa e eu fico lá todo largado. No dia seguinte, para as pessoas não lidarem mal com a vergonha que eu passei durante a noite, o que elas fazem? Transformam em piada, viram um xiste. E parece que é algo natural. E não é, todo mundo tem que ter seu xiste, né? Todo mundo tem que virar piada uma vez pra fazer parte do grupo. Você não precisa ter amnésia pra fazer parte do grupo. Isso é algo muito importante, assim, as pessoas não percebem, mas esses rituais ligados ao álcool são rituais de pertença a grupos, sabe? Tem grupos que, a regra interna do grupo, né? Isso não é explícito, nem as pessoas percebem, que você só vai ser aceito de verdade quando você ficar ruim e alguém te ajudar, sabe? E você servir de exemplo, ajudar alguém, enfim. Isso, pra que vocês que bebem mais, sabem que isso acontece, né? Algo implícito. É meio complicado, né? A gente podia repensar isso. Muito louco, com certeza. Não consegui terminar tão feliz quanto deveria, desculpa. Consegui! Agora deu certo. Não, são os outros episódios que terminam felizes, entendeu? Quando a gente vê, a gente termina triste. É uma droga, assim, isso é uma merda. Os ouvintes vão falar assim, puta, já vem aqueles caras do Naruhodô ficar falando dos problemas de tomar álcool. Me deixa, né? Não, esse é um assunto importantíssimo a ser tratado no meio cervejeiro, que é pra gente parar de mascarar certos comportamentos, entendeu? É o que você falou, se a gente fala sobre o assunto, exato. Perfeito. Se a gente fala sobre o assunto, a gente começa a se auto-perceber, perceber o comportamento de outras pessoas ao redor e quem sabe ajudá-las, sem precisar fazer um xiste com isso, né? Sim. Mas enfim, eu queria agradecer enormemente a participação de vocês novamente. Vocês são estrelas do rock nesse podcast. Obrigado. Entendeu? Uma honra. Foi muito divertido, apesar do tema ser um tema árido. Foi divertido, porque a gente conseguiu trazer algum quê de leveza em alguns momentos, né? Então, eu vou me lembrar de tudo. Que fique claro que só eu contei a história. E o meu cotovelo, gente! E o meu cotovelo! É verdade. Lud, a tua história é uma história com um fim tão sem graça. Não, aí sangue na cama, aí meu cotovelo estava cortado. Pô. Mas, gente, olha só, eu dormi sozinha. Eu não tinha muito o que lembrar mesmo. Se aconteceu mais que isso. Tu errou no clímax. Desculpa, hein? Minha vida é meio chata mesmo, gente. Eu vou fazer o quê? É isso aí, ó. Mas, enfim, muito obrigada, Kay. Muito obrigada, Altair. Altair, então, esse conhecimento compartilhado com a gente. Muito obrigada mesmo. Eu que agradeço. É sempre uma honra e um prazer participar. Gente, obrigado. Eu adoro quando vocês vêm, assim, diferente do que o Ken falou. Eu adoro porque, assim, me faz repensar o aproveitar o momento da bebida, da cerveja. É sério, gente. Bater esse papo aqui, super à vontade e tal, e entender
entendendo melhor quais são os efeitos dessa parada que a gente gosta. A gente gosta, não tem erro nenhum em gostar de beber cerveja, do cara que gosta de beber vinho, que gosta de beber gin tônica, como o Ken, por exemplo. Não tem problema nenhum em curtir isso. O lance é você ter consciência dessa parada, né? Do que você tá fazendo. E aí é muito legal, porque quando vocês vêm aqui e trocam essa ideia com a gente, traz essa luz de, cara, pô, eu não preciso não beber. Eu posso beber controlando melhor o ritmo. Eu posso beber entendendo os sinais do meu corpo. Porque senão vira aquele papo de, é proibido, não pode, tá errado. Não é uma questão de não pode, tá errado. Da outra vez que vocês estiveram, a gente falou muito ali sobre o começar a beber mais tarde. Eu já falei isso até com meus filhos. Eu tenho um filho de 14 anos, já falei, cara, se você começar a beber com 15, 16 anos, os estragos que podem acontecer são esses. Agora, se você começar a beber com 21, o jogo é muito mais divertido. Verdade. E aí, ótima assim, reflexão. é outra brincadeira, sabe? Isso é bem legal. Então, por isso e por esse clima maravilhoso, eu agradeço bastante a vocês por terem vindo. Foi ótimo. Obrigadaço. Eu espero lembrar desta conversa além da edição.